Melhor não é gradação, melhor não é escala, melhor é atitude. Ótimo, bom, regular, ruim, péssimo é escala, melhor é atitude. Antônio Bujanra, um estupendo ator, diretor, ele tem uma frase que eu acho genial. Ele dizia: você pode ser ótima, você pode ser ótimo, você precisa fazer melhor. Precisa para quê? Quem está mandando? Ninguém. É só para você afastar de si mesma ou de si mesmo a mediocridade. Dizia: o que tem se eu quiser ser medíocre? Bom, seja. Antônio Bujanra, um estupendo ator, diretor, ele tem uma frase que eu acho genial. Eu acabo de colocá-la até num livro que não saiu ainda. Ele dizia: a vida é tua, estrague-a como quiser. A vida é tua, estrague-a como quiser. Mas uma das maneiras de estragar a vida, sabe qual é? A mediocridade. Eu faço o que eu posso. Gente morna, atenção, Deus vomitará os mornos. Quando eu me for, eu quero sim, encontrando a fonte da vida, seja como for, que ele, ela, o que for, diga: valeu, Cortella, você procurou, não foi fácil, você procurou fazer o teu possível melhor. Porque se eu chegar para ele e disser: eu faço o que eu posso. Ele falou: então, agora você não faz mais. Não tem mais tempo. Olha só. Por que eu digo isso? Porque quando você, numa noite desta, vem, deixa pleno esse espaço, numa palestra que é faça o teu melhor, a competência e o risco da mediocridade, é sinal concreto, real, que você não quer, como eu não quero, o risco da mediocridade. Senão você não viria. Você não viria para buscar, sabe o quê? Reflexões. Eu não estou dando receita, nem saberia fazê-lo, mas eu estou refletindo para se pensar. Eu preciso ser o melhor Cortella marido. Insisto, eu não quero ser o melhor marido do mundo. Se for, ótimo. Mas não é essa a intenção. Eu não quero ser o melhor professor do mundo. Eu quero ser o meu melhor modo de ser professor. Porque, claro, eu tenho que fazer por merecer. O mundo mudou bastante, ficou mais acelerado e, como eu costumo dizer, o mundo para o qual eu me preparei não ocorreu. Eu tive excelente formação no meu Rio Grande do Sul natal, excelente formação na USP, estudei fora, especialmente França e Estados Unidos. Nenhum professor me preparou, por exemplo, para a iluminação de live. Nenhum professor me deu uma dica em Paris sobre lives. Mas, pelo contrário, insistiram com o que havia de mais recente em tecnologia, como mimeógrafos, retroprojetores, e essas coisas que hoje têm o mesmo sentido de esculpir um machado com pedra do Paleolítico. Então, a primeira característica deste mundo que acelera o processo de transformação e que vai atingir o líder é a capacidade de acompanhar mudanças que não são mais geracionais. Acompanhem, durante séculos a humanidade escreveu com penas de aves como gansos e cisnes. A partir da Revolução Industrial surgiu a ponta da pena de aço. No fim do século XVIII, molhava-se no tinteiro a ponta da pena de aço, depois de mais de 1000 anos de uso de plumas de aves. No fim do século XIX, surgiu a caneta tinteiro, já com a própria bombinha dentro da caneta. Na década de 1930, surgiu a esferográfica. Entre uma coisa e outra, no mínimo 50 anos. E hoje, quando você leva seu iPhone do ano passado, porque ele tem um problema, o homem olha para você como se você apresentasse uma tábua de argila com escrita cuneiforme. E não tem mais nem fonte para isso, doutor. Não tem mais nem, porque isso aqui já é de abril do ano passado.
Essa mudança ela é muito rápida e ela não pressupõe mais a possibilidade daquilo que fez a geração do meu pai, formado em Direito na Federal de Porto Alegre, que era receber seu diploma em 1959, colocar na parede e passar 52 anos como advogado com aquele diploma, sem nunca ter feito MBA, curso, atualização, Summit e o escambau. Só aquele curso. Hoje, se você já está graduado há 5 anos, você está defasado. Se você não fez outra graduação, uma pós-graduação ou cursos. Hoje não é mais possível que você decida gastar como se fosse um investimento, decida gastar o seu conhecimento da graduação ao longo dos anos. Você precisa ter o que hoje é moda dizer, chamado learnability. A learnability é a grande característica de liderados e de líderes. O modelo de liderança que se exaltava há 50 anos era ainda o modelo do século XIX. Homens decididos, enérgicos, ligeiramente autoritários. Estes eram os grandes construtores de impérios. Este é o modelo do século XIX, com transição no século XX para grandes magnatas, e estes homens que construíram indústrias de automóveis como Ford, indústrias de aço e petróleo como Rockefeller e outros, estes homens eram louvados pela sua capacidade de energia, de imposição de valores. Porque o mundo está tão diverso, o mundo está tão variado, que nenhum líder consegue ver todos os aspectos, ele precisa ouvir mais aquilo que, há mais de 2.500 anos, era um conselho do general Sun Tzu na arte da guerra. Nenhum general vence se não ouvir o soldado na trincheira. Nenhum general vence se não ouvir sua equipe. De um lado, a advertência de um líder chinês pré-dinástico, dizendo, cuidado, general que se isola no quartel-general perde a guerra. Não avalia o terreno, não vê o moral das tropas. Mesmo conselho dado na peça Henrique V de Shakespeare, quando Henrique, disfarçado de soldado, percorre o acampamento na véspera de uma batalha importante da Guerra dos 100 Anos. Tempos diferentes produzem mentes diferentes, com nova forma de pensar. É dono do mundo hoje não quem sabe, mas quem aprende. Porque quem sabe, sabe conhecimentos obsoletos, que não funcionam mais no mundo de hoje. Aquilo que o seu avô e o seu bisavô teve sucesso, não se aplica mais ao mundo de hoje. Porque não funciona desse jeito. Teve uma época que se vendia roda de carroça, roda de carruagem, se ganhava muito dinheiro. Hoje, a não ser que você venda pneu, porque roda de carruagem até o museu já tem, você não vai ganhar nada. Olha o que o Alvin Toffler dizia já mais ou menos há uns 20 anos atrás. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e nem escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Em 1903, foi quando Albert Einstein tentou ser professor na Suíça. Ele chegou a ganhar o prêmio Nobel e ele é considerado pela maioria o homem mais inteligente que viveu no século XX. E foi reprovado. Por quê? Porque os indivíduos que viviam na época dele não entendiam o que o Einstein pensava. Nós vivemos num mundo hoje que se caracteriza por 3 palavras. A primeira palavra chama-se complexidade. É muito mais complexo viver hoje do que era 20 anos atrás. Qualquer cidade do mundo. A complexidade como um todo aumentou. Segundo, nós vivemos num mundo veloz. Nós vivemos no mundo da velocidade da luz. Sai uma notícia, imediatamente você tem acesso a essa notícia. Isso acontece em tempo real. E terceiro, vivemos num mundo incerto. Não adianta você ficar fazendo programação para daqui 10 anos. Você vai ter que mudar a sua estratégia. Porque dependendo do que estiver acontecendo, tem que haver uma mudança de estratégia. E às vezes acontece com você o inesperado. O mundo é totalmente incerto. E nós temos que estar preparados para essa incerteza.
Eu gosto muito do exemplo do bambu chinês. Você planta ele, no primeiro ano ele não dá nada, no segundo ano ele não dá nada, no terceiro ano ele não dá nada, no quarto ano ele não dá nada, no quinto ano ele cresce 12 metros acima do solo. De repente, 12 metros acima do solo. Aí você fala, mas que coisa interessante. É, interessante. Mas se você for mais perceptivo, você vai ver que se você olhar abaixo da superfície da terra, é uma raiz ali que começa a crescer. No segundo ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No terceiro ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No quarto ano não deu nada, mas a raiz aumentou. E no quinto ano existe uma raiz forte e grande o suficiente para manter 12 metros acima do solo. Isso é uma coisa que nós temos que ensinar para os nossos jovens, que o que distingue o profissional do amador é persistência e paciência. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. A vida tem sempre o direito de nos surpreender, com coisas boas ou com coisas ruins. Capacidade de um esforço contínuo, que quando eu comparo sempre me vem à cabeça a mesma metáfora, que é esforço é banho. Tomou ontem, parabéns, hoje de novo. Ou seja, esforço é bom, mas eu venho tomando banho há 15 anos, parou, fede. Imediatamente. Então, você fez inglês e francês, aprendeu a lidar com planilhas sofisticadas, você se desenvolveu em matemática financeira ótima e se explica o ponto que você chegou até aqui. Não vai garantir o seu futuro. Como eu disse a vários alunos brilhantes da elite paulistana, meu filho, você tem um grande futuro pelas costas. Porque pela frente não tem nada. Família que lhe dá viagens, inglês aprendido esquiando em Aspen, garante muita vantagem. Mas acontece que tem gente que tem isso e ainda tem fogo no olho, energia e ganas. Isso Darwin chamou de seleção natural, nós chamamos hoje de capitalismo. Você não tem essa força, não tem essa energia, não se preocupe, a cadeira do poder está sempre ocupada, sempre ocupada. Você não tem força para renovar, não se preocupe, alguém mais jovem e mais produtivo, pela metade do preço que você cobra, fará o mesmo serviço. A cada momento isso deve servir para uma ideia de desenvolvimento contínuo, de prazer em ser melhor, de reinventar-se, de competir consigo mesmo, de como pessoa perfectível pensar, eu como líder tenho que estar melhor esse ano do que eu estava há 5 anos. Eu não estou competindo com bilionários nem com pessoas na lista da Forbes, eu estou competindo comigo mesmo. E estar melhor não é estar morando num lugar maior, é saber mais, continuar tentando manter o meu corpo funcional, que é o que a gente pode ter, e tentando achar novos horizontes. E a liderança contamina rapidamente pelo mau exemplo e lentamente pelo bom exemplo. Infelizmente, a humanidade degenera facilmente e melhora lentamente. O mal é alopático, o bem é homeopático. O mal é rápido. Ambientes tóxicos, ambientes de mau exemplo, eles levam lentamente à contaminação de todo o sistema e essa contaminação do sistema acaba destruindo a possibilidade de confiança, de desafio dessa liderança. Então, se ainda é impossível falar do futuro da liderança, é óbvio que hoje é possível falar de um presente que ela é menos centralizado. Mas não confundam este modelo com um modelo populista, que é aquela pessoa que tem que tomar uma decisão, vendemos ou não tal aplicativo, e as pessoas então dão opinião e a opinião numericamente vitoriosa o líder segue. Isto não é líder, isso se chama algoritmo. Isso quem faz é o algoritmo, a inteligência artificial e o robô.
O líder é capaz de fazer uma visão porque só ele tem esta visão. Porque se eu sou o líder de um hospital, é claro que o pessoal da cozinha considera que o objetivo do hospital é a refeição. E é claro que o pessoal da segurança considera a segurança o objetivo do hospital. E eu, como líder, sei que cozinha e segurança estão a serviço de um bem maior. E as pessoas que procuram o hospital procuram pelo restabelecimento da saúde, mas é importante que a cozinha e a segurança funcionem. Só o líder tem a visão de todo o processo, deve ouvir todo mundo, como recomendava Sun Tzu, mas deve tomar a sua decisão. E isto se chama protagonismo. O que é protagonismo? Posso dar muitas definições filosóficas, tenho várias, mas vou dar uma inesquecível para vocês. Protagonismo é incluir o seu esfíncter na reta. Isso é protagonismo. Quando você inclui seu esfíncter na reta, você passou a ser protagonista. Você parou de ter o hábito tão sólido no nosso amado país de é o sistema, a culpa é do governo, o momento é difícil, é de crise, Mercúrio ficou retrógrado. Não posso. Por que você não consegue se impor? Eu sou de peixes, eu sou de água. Mas você se abala muito fácil. É câncer. Câncer é assim. Nossa, você foi muito autoritário. Áries. Você confiaria num conselho financeiro de alguém que usa signo? É preciso que o líder restabeleça a objetividade das coisas. Esse é nosso objetivo. As equipes tendem à dispersão. Isso é uma característica de toda a equipe. As equipes obedecem a uma lei física universal. Cada um ir para um canto. As equipes tendem a perder o foco na reunião. O líder é o que reconduz a esse foco, sempre destacando na medida do possível, se for possível, o elogio público, a crítica em privado, mas o líder não se omite, inclusive, vendo que alguém não faz parte daquele objetivo, vendo que a pessoa não incorpora aqueles valores, com todo o respeito do mundo, oferecer a essa pessoa a chance de crescer na concorrência. Ou seja, também isso é uma decisão de líder. Quem ama educa seus filhos, quem lidera sabe agregar e cortar, porque eu respondo pela equipe e não pelo bem-estar de uma pessoa. Eu respondo pelo bem-estar de muitas pessoas. Não é autoritarismo, mas é autoridade. Líder tem autoridade. Isso também é protagonismo da pessoa que não faz reclamação, mas faz críticas. Qual é a diferença? Reclamação é constatar um problema. Está quente aqui. Crítica é quando eu digo, essa temperatura inviabiliza nosso trabalho. Poderíamos comprar um ar-condicionado, abrir as janelas ou fazer um dress code adequado a essa temperatura. A crítica oferece uma saída que me inclui, de novo, protagonismo. Mas nós somos tentados permanentemente, nós somos seduzidos pela ideia de que a culpa tenha que estar no outro. De resto, em qualquer momento, a vida é sempre excludente de todas as suas possibilidades concorrentes, né? Um instante de existência determina, digamos, o detrimento de todas as demais. Se eu estou aqui com você, eu não estou na piscina, eu não estou estudando, eu não estou dormindo, eu não estou na biblioteca. Então, agora, claro, isso cabe a pergunta, estaremos nós preparados para fazer escolhas? Teremos sido educados para fazer escolhas? Será que na escola houve essa preocupação de formar um vivente deliberativo, capaz de decisões? Porque para tomar uma decisão é preciso, primeiro passo, atribuir valor a todas as possibilidades cogitadas, pois diagnosticar qual a possibilidade de maior valor. Sabe, a vida que vale a pena, né? Valor, né? Né? O que mais vale a pena? Valor. E aí, claro, a pergunta é, mas escuta, como é que a gente atribui valor? E depois, a partir de que critério um valor vale mais do que outro, né? E tudo isso é sabedoria de vida. Aí você olha e diz, para eu poder fazer uma escolha, eu preciso identificar o que vale mais, a distância, a rapidez ou o prazer?
cadê a resposta, né? Quer dizer, será que a resposta é uma resposta universal, única, que vale para qualquer um, em qualquer momento? Alguma coisa do tipo, o prazer é sempre superior à utilidade. Ou a utilidade é sempre superior ao prazer. Ou será que essa escolha se fará na minha situação concreta de vida? Eu estou atrasado, é melhor eu pegar o caminho mais rápido. Ou se não, eu estou com tempo, é melhor eu pegar o caminho mais prazeroso. Então, o valor é relativo à tua situação concreta de vida. São perguntas. Exato. Perguntas interessantes, e eu peguei um exemplo super trivial para mostrar que tomar uma decisão não é para amadores. Estaremos nós preparados para fazer uma análise básica do quanto a vida depende das nossas escolhas e do quanto as nossas escolhas dependem da nossa inteligência e do quanto a nossa inteligência às vezes não dá conta das escolhas que precisamos fazer? Então, nesse sentido, eu te diria que a multiplicação de alternativas existenciais, se você for pensar em termos de tecnologia, a gente passou de 3 possibilidades para 3 mil. Exato. Ou para 3 milhões. E aí você olha e diz, porra, se com 3 eu já não estava sabendo o que fazer, e com 3 milhões? Então você pode ter um afogamento de possibilidades em relação à competência e à inteligência para deliberar, porque a vida continua sendo uma só. E estar aqui continua, e como 200 anos atrás, estar aqui continua excluindo todas as outras. Não é que a técnica aumenta as possibilidades, mas não aumenta as realizações, as concretizações da vida. Essas continuam tendo um limite de tempo e espaço que sempre foi o mesmo. Um animal é binário, é estímulo-resposta. É o que eles chamam de submissão à própria natureza, né? O animal é instintivo. Dado um certo estímulo, uma certa resposta. Ora, para a gente fugir disso, o que acontece conosco? Dado um certo estímulo, você tem a possibilidade da resposta A, B, C, D, E. Então, essa fissura, essa pluralidade que nos dá uma certa liberdade, uma certa autonomia para conduzir a vida como a gente quer. Correto. Quer dizer, nós estamos aqui gravando uma experiência que exclui todas as outras, como eu te disse. Então, se houve uma decisão semelhante, houve semelhança de valores. Os estoicos, com destaque aí para Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto, eles achavam que na vida das pessoas havia 2 grandes males, né? O passado e o futuro. Porque o passado e o futuro asfixiam o único tempo em que você se encontra. Exato. Que é o tempo da vida. Pascal vai dizer, o homem, ele oscila em tempos que não são os dele. Quer dizer, ele oscila entre se lembrar do que aconteceu e antecipar o que vai acontecer. Não há uma educação para a experiência. Não há uma educação para a percepção do mundo no instante em que o mundo é percebido. Pelo contrário, há uma desvalorização do presente. E desvalorizar o presente é desvalorizar a vida. Muitas vezes há uma supervalorização da memória, quando as pessoas no passado acham que fizeram coisas incríveis. Muitas vezes há uma supervalorização do futuro. Você quer ver? Como é que eu sei que a vida está aplaudindo a vida? Quando a vida não quer que a vida passe. Viva de tal maneira a desejar a eternidade do instante vivido. Essa possibilidade de você pegar coisas complicadas e botar para conversar com problemas que as pessoas têm todo dia é um desafio e é uma paixão. É a única coisa que me importa. É a única coisa que eu realmente gosto de fazer. Então, quando eu tenho a oportunidade e isso acontece, eu não quero que acabe, né? Eu não quero que acabe porque toda a vida parece fazer sentido nesse momento, né? Então, quando você vive uma situação assim, que você está num lugar, num momento, numa situação, num contexto que você nem se dá conta do tempo passar, que você se entrega. Não se trata de ser excelente, bom, ótimo, mas você dá tudo ali. É para isso que a vida foi feita. Eu costumo dizer, se a torta de morango tem que ter gosto de morango, a vida tem que ter esse gosto. Esse gosto de você não querer que ela acabe. Esse gosto de eternidade. Investir
100% de esforço se houver 1% de chance. Isto é, de não desistirmos. A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que é que não pode morrer? A esperança. Esperança, espirro, inspiração, aquilo que a gente emana. A esperança como condição de imaginar que a vida é curta para ser pequena. E a esperança como sendo não a do verbo esperar, mas do verbo esperançar. E o sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. Olha que esperança funda daquilo que para nós é um mistério, que é essa vida que pode até ser curta, mas não deve jamais ser pequena. Que imortal não sou, mas eterno dá para ser. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. É necessário, acima de tudo, que a gente não esqueça da nossa capacidade de esperançar, da nossa capacidade de o dia quando nos formos, ser possível de nós lembrarem de um epitáfio: eu não estou aqui. Viva bastante, mas quando for a tua hora, se for a tua hora, que seja de imediato. Que nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. E a nossa eternidade, ela se garante na nossa obra, na nossa esperança, no nosso desejo de, como foi aqui lembrado, investir 100% de esforço se houver 1% de chance. Isto é, de não desistirmos, de mesmo não sendo imortal, poder imaginar a eternidade. A eternidade no que se faz, no que se vive, na recusa à falência da esperança, na possibilidade de entender aquilo que nos ajuda a existir de maneira mais plena. Não era fingir que os problemas não existiam, mas era não dar a eles uma dimensão que não tem que ser dada. Isto é, quando você olha uma porta, você sabe que ela tem fechadura e maçaneta. É preciso prestar mais atenção na maçaneta do que na fechadura. Embora quem quer abrir uma porta não pode desconsiderar que ela tem a fechadura. Mas há pessoas que ficam tão obcecadas pela fechadura que não enxergam nunca a maçaneta e aí não abrem o que pode ser aberto. E nesse sentido, claro, a ideia de uma capacidade de ter a percepção do não desistir, de ir buscar, de procurar, é algo decisivo. É preciso ter esperança, mas tem que ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Eu espero que dê certo, espero que resolva, espero que aconteça. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Esperançar é ter uma postura ativa em relação àquilo que pode, inclusive, nos perturbar, como perturba estando vivo. Afinal, o que é que um ser vivo deseja? Permanecer vivo. Se essa vitalidade nos honra, se essa vitalidade ainda é digna, se essa vitalidade não nos machuca. Nesse sentido, é claro que o sentido da vida se coloca na possibilidade de tê-la naquilo que ela pode ser de plenitude, naquilo que impede algo decisivo. A vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que a gente consiga pequená-la de algum modo. E a vida de fato é curta. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Não é a vida que te leva, é a vida que você leva. Com a tua condição, com a tua esperança, com a tua turbulência, com a tua dificuldade, mas sem acovardar-se, sem desistir, sem entregar. Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver.
E quando é que você e eu deixamos de viver? Não quando a gente morre, mas quando a gente vai tendo mortes cotidianas, com a morte da esperança, a morte do afeto. Você deixa de viver quando morre com a capacidade de amorosidade, de solidariedade, de fraternidade.